A aula 24, Aliança do Reino. Nós já vimos a respeito do Reino Unido de Israel. Tivemos 3 reis: Saul, que foi um rei segundo o coração dos homens; depois Davi, que foi ungido por Samuel, um homem que foi preparado por Deus para fazer isso; e aí um rei segundo o coração de Deus. E depois Salomão, que teve um ótimo professor, digamos assim, né, o seu pai, mas a história de Salomão nos mostra a necessidade da perseverança, da vigilância. E Salomão, nós vimos que teve um grande início de esplendor e um final de declínio. E esse declínio dos últimos dias, ou os últimos momentos, último período do reinado de Salomão, levou então ao reino dividido do povo de Deus. Então, a partir desse momento, nós vamos ver que passa a existir o reino do norte, conhecido também reino de Israel, e que depois foi invadido, e hoje não se tem nada mais dele, porque o povo foi levado cativo. Quem ficou misturou-se, né? E o reino do sul, ou o reino de Judá, né? Daí então a ideia, o conceito de judeus, né? Que são aqueles, o povo remanescente, o povo fiel ali do reino de Judá. Então, a primeira coisa a ver é as causas dessa divisão. Quais foram as causas para que o Reino Unido fosse dividido? Então, eu estou trazendo aqui, né, basicamente, 2 causas principais. Primeiro, e não podia deixar de ser, cumprimento da profecia de Aías. Nós vimos na aula passada os profetas desse período do Reino Unido, e Aías, né, foi um profeta no tempo aí de Salomão. Nós não temos nenhum livro de Aías, mas está aí, né? Então, cumprimento da profecia de Aías em razão de Salomão ter se desviado para os ídolos. Então, vamos conferir lá 1 Reis, capítulo 11, versículo 30 a 33. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque, então aqui a explicação, né? Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Camos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então, o profeta Aías, ele vai até este Jeroboão, que não tinha nenhuma descendência, relação de parentesco com o Salomão, né? E vai lá, pega uma capa, um ato simbólico, evidentemente. Há muitos atos simbólicos nas escrituras. E ele rasga e dá 10 pedaços para Jeroboão, fala: você vai ser rei sobre 10. Deus está te dando, né, isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a divisão do reino é um ato de Deus. É Deus conduzindo a história. E aqui, Deus conduz a história num ato de julgamento contra a desobediência de Salomão, né? Salomão, por
orgulho e por deixar o seu coração se levar pelas sensualidades, né? Um homem que teve muita influência das centenas de esposas e concubinas, então ele se desviou aí para estes ídolos, né? Quer dizer, deixou de ser fiel, né? Então há esse ato de Deus. Nesse texto aparece que Roboão ia receber um pedaço, uma tribo, né? Na verdade ele ficou com duas tribos, né? Benjamim e Judá. É que Benjamim já estava tão envolvido ali em Judá, que o próprio escritor aqui desta passagem, ele já subentende, né? Que essa conexão ela já existia. Então em alguns lugares você encontra duas tribos, em outros uma tribo, mas se eram 12 tribos e Jeroboão ficou com 10, então são duas. E essas duas que estavam ali ao sul, né, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Veja, essa é a intervenção de Deus, né? A coisa aconteceu porque Deus fez isso, né? O profeta Aías, ele não fez isso. O profeta, ele não faz nada. O profeta é um instrumento, é o arauto, né? O arauto, né? Mas claro que Deus, ele realiza a sua obra através dos homens, através das pessoas, através do mundo. Não é isso? Deus salva pessoas ainda hoje. Ele não salva pessoas através de pessoas. Ninguém foi salvo por mim, de todas as pessoas que eu já evangelizei, de todas as milhares e milhares de horas que eu tenho de pregação, de estudo, de ensino, desde que eu comecei a minha carreira, né, como presbítero, depois como seminarista, como pastor, praticamente 30 anos, né, falando das Escrituras. Não, ninguém foi salvo por mim, né? Toda salvação vem de Deus, mas eu me sinto privilegiado em saber que em algum momento eu fui usado por Deus para isso, né? E que eu não tenho nenhuma glória e nenhum merecimento nisso, porque como diz Paulo e o próprio Jesus ensinou, nós estamos cumprindo o nosso dever, né? Deixei isso claro inclusive na mensagem de quinta-feira, 2 textos lidos lá. Paulo está falando, é o meu dever, me cumpre pregar a palavra de Deus. Então, não é? Nós estamos cumprindo o nosso dever, e a gente é agradecido por poder ter esse dever, e poder cumprir, porque tudo isso é obra da graça de Deus, hein? Como Aías, por exemplo, está ali cumprindo o seu dever. Mas as coisas acontecem, e aí a gente olhando para Roboão, a gente vê então a profecia se cumprindo pelos atos de Roboão, né? Roboão, lá o filho de Salomão, ele foi desafiado a reduzir a carga de impostos. Salomão teve uma vida de esplendor, né? Diz o texto que o próprio Jesus fala isso lá em Mateus 6, ninguém se vestiu como ele, né? Realmente deveria ser uma visão para ficar marcada para a história, né? Quem pôde ir lá ver Salomão, quem pôde ver e ouvir, a gente sabe que quem ouviu Salomão se maravilhou pela sua sabedoria, mas de alguma maneira ele quis que as pessoas não só ouvissem, mas vissem também ele como uma maravilha, né? E tudo isso custa, gente, e a gente sabe que o governante é sustentado pelos governados. Isso nunca foi diferente, seja monarquia, seja democracia, seja oligarquia, aristocracia, tirania, quer dizer, tantos modelos aí de governo que existem. Sempre os governados sustentam os que governam, né? Porque os que governam trabalham para governar e eles não têm tempo, ou digamos assim, não têm essa função de ir lá plantar, cuidar do animal, colher,
né? Mas é claro que um governo que esbanja, um governo que quer ter um tipo de vida que o povo não tem, ele exige demais, né? E como falo isso com brasileiros, a gente entende isso na primeira, não é? Então vamos imaginar o Roboão, esse cidadão que colocou pesados impostos, né, sobre o povo. Então o Roboão foi desafiado: olha, reduz um pouco aí essa carga tributária, né, que seu pai apertou o negócio, ninguém está reclamando aí da prosperidade que ele trouxe, mas assim, está difícil. Salomão teve diversas fontes de renda, né? Então, visitas, pessoas que iam visitá-lo, né, e presenteavam. Nós vimos na aula passada que ele foi quem inaugurou a frota de navios mercantis, né? De Israel. Então, no tempo de Salomão, Israel tinha uma frota de navios que ia pelo Mediterrâneo buscar riquezas, né? A gente sabe que ouro de Ofir, né? Quer dizer, de um outro lugar distante, era trazido ali para Salomão. Então, Salomão, ele ganhou muita coisa, ele buscou muita coisa, e ele também exigiu do povo muita coisa, né? Então, o início, parece que no início, realmente, ele foi acumulando bastante coisa e depois, né, foi ampliando. Bom, desafiado a reduzir, né, a carga de impostos, preferiu dar ouvidos aos conselheiros mais jovens e menos experientes e ameaçou o povo com um aumento maior na carga tributária, está lá em Romanos 12, 14. Além disso, fez uso da pessoa errada para tentar remediar a situação. Quando o Roboão então disse: eu não vou reduzir carga tributária nenhuma, e pelo contrário, eu vou ser pior ainda que meu pai, né? Ele quis, tipo assim, não, deixa eu mostrar para vocês quem que manda aqui, né? Vocês já estavam reclamando do meu pai, então de mim vocês vão ter que aguentar mais. E isso infelizmente não caiu bem, e aí o povo começou a se revoltar, e ele mandou para tentar lá negociar com o povo um cara que justamente o povo menos gostava, digamos assim, porque era o cara que já cobrava os impostos, né, ali, quer dizer, era o responsável por essa parte de exigir do povo, né? Então, mas como eu disse, né, os atos de Roboão, eles vêm mostrar o cumprimento, o desenrolar do ato de Deus, né? Então é assim que as coisas acontecem, né? A gente diz assim: olha, Deus está abençoando essa congregação, mas como é que isso acontece? Porque o fulano prega, o outro canta, o outro trabalha com as crianças, o outro recebe visitantes, o outro evangeliza, o outro discipula, não é isso? Há os que contribuem para que haja a condição financeira para poder manter o trabalho, enfim. O ato é de Deus, mas as coisas acontecem dessa maneira. Então a gente tem que entender que Deus realiza as coisas, as suas obras, né? Claro, muita coisa de forma direta. A obra salvífica que nós temos em Cristo não foi feita por meio indireto, mas direto através de Cristo, mas também usando, né, seu povo. Bom, resultado disso, né, 10 tribos desgostosas procuraram quem? O Jeroboão, e cumpriu-se a profecia, né? Jeroboão passa a então governar 10 tribos. Esse mapa mostra como é que ficou a divisão. Então aqui, a parte norte
ficou aqui como o reino de Israel, por isso que é chamado Reino do Norte, uma questão geográfica, né? Parte norte, a parte sul como o reino de Judá. A gente vê que Jerusalém ele está bem pertinho da divisa aqui. Isso é importante considerar porque a divisão de Deus não tinha o propósito de ser religiosa. Deus fez a divisão política como um ato de correção, uma disciplina aplicada por causa da desobediência de Salomão. Mas o povo aqui continuava sendo o povo de Deus. Era para esse povo vir em Jerusalém e continuar unido em termos religiosos, né? Não era para acontecer divisão religiosa. Um erro, digamos assim, chamar pelo menos de erro, mas é mais do que um erro, é um pecado gravíssimo que Jeroboão cometeu, porque Jeroboão recebeu uma promessa de Deus, de uma casa estável, né? Ou seja, você falar para um rei que ele vai ter uma casa estável, você está dizendo o seguinte, que os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos, ou seja, que a sua descendência vai continuar governando essas 10 tribos. Isso é casa estável. Uma coisa estável é uma coisa que está firme. O Jeroboão recebeu essa promessa de Deus, de uma casa estável, mas a condição é que ele continuasse sendo fiel a Deus. Para ser fiel a Deus, Jeroboão tinha que entender, né, que o centro religioso era Jerusalém, que ele mesmo tinha que entender que ele tinha que adorar esse Deus, e era lá em Jerusalém que ele era adorado. Mas o Jeroboão pensou o seguinte, se o povo daqui, do norte, vai lá para o sul, aí o pessoal aqui do sul vai querer fazer a cabeça deles, não, fica por aqui mesmo, ou volta lá e se revolta contra Jeroboão e volta aqui para nós, né? Aquela preocupação humana, aquela insegurança. Deus nunca gera insegurança na gente. Toda insegurança vem de dúvida, e dúvida não procede de Deus. De Deus procede a certeza, porque afinal de contas, fé é certeza. Não é? Faltou fé a Jeroboão, ele é infiel, então o que ele faz? Ele organiza no reino do norte o culto a Baal. A gente já viu que Salomão adorava alguns deuses ali, né? Que foi mencionado no texto. E Jeroboão, então, ele cria todo um sistema religioso, é como se ele espelhasse. Bom, lá funciona assim, tem o sacerdote, tem o lugar sagrado, tem os rituais, a gente vai fazer aqui, né? Para Baal, né? Interessante que a palavra Baal é lá na língua dos cananeus é senhor também, mesmo sentido de Adonai, né? Senhor, aquele que governa. Nós vamos ter o nosso Senhor aqui, né? Também, que já é conhecido aqui. Aquela estratégia assim, por que a gente vai apresentar uma coisa nova para o povo? O povo vai estranhar. Vamos pegar uma coisa que o povo já está acostumado, né? E essa estratégia que ainda é adotada por algumas igrejas, né? Bom, e aí temos a divisão do reino, e o fato é que o reino do norte nunca mais voltou, não teve um momento de reforma, como teve no reino do sul. E no ano 722, nós estamos aqui acho que no ano 900, mais ou menos, no ano 900, ou seja, 200 anos depois, nem isso, 180 anos depois, o reino do norte desaparece, né? É invadido ali pelos assírios, Senaqueribe, e nunca mais se estabelece. Detalhe, né? A capital do reino do norte é Samaria, e o povo que depois da invasão, né, de Senaqueribe, o povo de Israel é levado cativo,
e os que ficam se misturam com o povo, e aí então os moradores dessa região passam a ser um povo misturado, né? Para os judeus isso não era bem visto de maneira com bons olhos, por isso que lá no Novo Testamento a gente tem aquela discriminação, aquele olhar tão reprovador dos judeus em relação aos samaritanos, tá? Bom, vamos ver então aí os reis, uma sequência de reis desse período de Judá e Israel. São alguns quadros aqui que eu vou mostrar. Então aqui, essa é a sequência do reino de Judá, o reino do sul: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, que foi o que nós estudamos, né, na pregação de domingo à noite, Amazias, Azarias ou Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Então essa aqui é a sequência dos reinos, dos reis do reino do sul, até o Oséias, né, porque aqui no ano 722 a invasão pelos assírios. No reino de Israel começa por Jeroboão, depois vem Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, que nós já estudamos também de domingo à noite, Acasias também já vimos domingo à noite, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, que a gente já mencionou ele na pregação de Jonas, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias, né? Não é o profeta, tá? Aqui é a sequência de reis do reino de Israel. Todos eles foram para o lado da idolatria Baal. Lembrando que quando chega em Acabe, o texto fala assim, que os que foram antes dele foram reis ruins, né? Mas o Acabe conseguiu ser pior do que os piores. E a coisa não vai mudar daqui para frente, né? Então, infelizmente, né? Esse é o que aconteceu. Mesma coisa, a sequência de reis, você pode depois, se quiser entender mais, mas não dá nem para a gente enxergar. Esse é o gráfico que eu faço, né? Também mostrando aqui o reino, o reino do norte aqui, o reino do sul, né? Roboão, Abias, Asa, Josafá, e aqui os reis do norte. E esses aqui são os profetas desse tempo: Semaías, Azarias, Anani, Jeú, Jaziel, Eliezer, Elias, Micaías. É interessante que desses aqui, nesse período, nós não temos livros, né? Nem Elias nós temos livros, né? O Elias, ele tem uma boa porção do texto do livro dos reis, que fala de Elias, mas ele em si não tem um livro de Elias, né? Quer dizer, nós não temos na Bíblia um chamado livro do profeta Elias. Mas olha só, Deus esteve sempre nesse período, Deus sempre esteve exortando o povo. Aliás, hoje a gente vai ver à noite sobre Amós, né? Que é um profeta que também se dirigiu ao reino do norte, exortando o povo a ter coerência, né? Como povo de Deus, a viver como povo de Deus. Essa é a mensagem de hoje à noite, tá? A gente aqui, na Mesopotâmia, nós estamos no chamado período neo-assírio, e nesse próximo quadro, que não é no outro ainda, que a gente vai ver aqui, né? O ano 722 é o ano que Israel então vai cativo para a Síria. O imperador da época, né, desse império assírio era o Sargão II, né? Então ele foi imperador do ano 722 até o ano 705. O Oséias aqui foi o último rei de Israel, do reino do norte, tá? Mais uma vez, não é o Oséias profeta, tá?
O Oséias profeta foi dessa época também, olha ele aqui, ó, do ano 782 até o ano 725. Na verdade, não, ele morre 3 anos antes, né, de Israel ser levado cativo, mas como eu falei, essas datas aqui não exija precisão delas, né? Aqui sim, nesse período aqui já, ó, nós temos aqui Isaías já tem o livro, né? Oséias tem livro, Miqueias tem livro. Já o profeta Obed, nós não temos um livro, tá? Voltando aqui no gráfico anterior, o profeta Eliseu, a gente viu bastante coisa, o profeta Jonas, o profeta Amós, que a gente vai ver hoje à noite, o profeta Joel, que a gente também já trouxe uma mensagem, embora Joel, a data de Joel é uma data discutida, tem gente que acha que Joel é pós-exílico, né? Enfim, aí já os estudiosos debatem isso aí. Esse Zacarias não é o Zacarias que tem o livro. Na mensagem de domingo passado nós falamos desse Zacarias. Ele é filho do sacerdote Joiada, que foi lá chamar a atenção de Joás, né? Joás havia se desviado dos caminhos que Joiada, o sacerdote, o havia colocado, e o filho de Joiada, Zacarias, é um profeta e vai lá chamar a atenção. Joás, o que é isso, né? Você estava tão certinho enquanto meu pai estava vivo, por que você fez isso? Então o rei Joás, está aqui, ó, nesse período, manda matar Zacarias, né? O outro Zacarias é pós-exílio, que a gente vê mais para frente, tá? Só para mencionar, talvez você já tenha ouvido falar de Zoroastro ou Zaratrusta, né? Ele é desse período aqui, ó, né? Lá na Mesopotâmia, e é desse período, segundo ele, a visão dele é aquela visão dos maniqueus, né? Que existem duas forças iguais em poder e opostas no mundo, o bem e o mal, né? Lembrando que na nossa teologia não existe o mal como algo que é um ser, né? Uma substância, digamos assim. O mal é a ausência do bem, porque se o mal fosse algo existente no sentido de criado, nós teríamos que admitir que Deus criou o mal, né? O mal não é criação de Deus. Deus criou o bem, mas devido ao pecado, então, na ausência do bem, nós temos a prática do mal. Mas o conceito de Zaratrusta, ou Zoroastro, como dos maniqueus, e de algumas religiões hoje do Oriente, né? É aquela ideia de que há um jogo de forças entre bem e mal, né? E a gente tem que se posicionar em algum lugar. Esse quadro aqui é dos reis do reino de Judá. Infelizmente eu só achei ele em inglês, tá? Mas dá para a gente entender, né? Os nomes, mesmo estando assim escrito em inglês, a gente consegue ver, né? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, né? Atalia, Amazias, Uzias, Jotã, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joás, Joaquim, Jeoaquim, Zedequias. Reis bons, né? Reis bons, então Asa, Amazias, Uzias, Jotão, reis bons. Mesmo entre os reis do reino de Judá, houve os reis que a Bíblia fala que foram maus, tão maus quanto os reis de Israel. Não foram poucos, né? Na verdade foram a maioria até, se a gente olhar aqui. E nós tivemos 4 reis que foram reis bons e que realizaram reformas. Então nós já vimos sobre Josafá, numa das pregações aí de domingo à noite, a reforma de Josafá.
Domingo passado nós falamos um pouco da reforma de Joás, que infelizmente no final ele pôs a perder, né? Mas ele fez uma reforma sob a tutela do sacerdote Joiada. E ainda depois, no tempo do profeta Isaías, o rei Ezequias realiza uma reforma, e o último rei, que foi o rei bom e que promoveu uma reforma, foi o rei Josias. E a gente vê que infelizmente depois de Josias, os próximos reis foram reis tão maus quanto os reis de Israel, e o Zedequias foi o último rei, porque daí, da mesma forma como aconteceu com o Reino do Norte, novamente vindo lá da Mesopotâmia, só que agora era o Império Babilônico, não era mais o Império Assírio, vem lá Nabucodonosor, invade, destrói Jerusalém e leva os judeus cativos para a Mesopotâmia, né? E eles ficam lá, segundo alguns interpretam, 70 anos, e depois voltam, né, no tempo de Esdras e Neemias. E a gente vê isso depois, mais para frente, tá? Então esse quadro eu achei interessante, embora ele esteja em inglês, mas dá para a gente entender bem, né? E infelizmente a gente vê, esse foi um bom, o próximo também foi, né? Foi até melhor porque fez uma reforma, mas aí já cai para o mal, né? Esse foi bom, e aí teve uma sequência de 3 bons, né? E só um mal, mas esse foi bom e o próximo já foi mal, assim como esse foi bom e o próximo já foi mal, né? Então, os reis como pais, eles parecem não tinham muita influência sobre os filhos, né? Até aquela ideia de que os filhos eram criados na corte, sob tutores, né? E as mães, as rainhas, que parece que tinham mais influência. No caso aqui dessa Atalia, ela foi mãe, né, de Acasias, e ela era filha de Acabe, né? Então nós vimos isso, como ela trouxe essa influência, né? Como que ela levou o seu filho para esse mau caminho, e aí matou todo mundo, se não fosse Joiada, que escondeu o Joás, né? O Joás que foi escondido lá para poder, né? As mulheres, elas têm aquele poder que Eva demonstrou, né? O poder que Eva demonstrou, né? De seduzir Adão. Não é isso? Não, mas está no texto bíblico. A Eva seduziu Adão. Ele é culpado porque ele deixou se seduzir. Não estou falando que ele é inocente, mas as mulheres, elas são sedutoras. Isso. Gente, o cativeiro de Israel, né? Então nós já vimos lá no gráfico. Só é mais um quadro. Então aqui o Reino do Norte, e eles são levados cativos aqui, né, para essa região na Mesopotâmia, ó. Aqui é a região da Mesopotâmia. Hoje a gente tem aqui o Irã e o Iraque, né? Essa região hoje, aqui é o rio Tigre e Eufrates, né? Não é perto não, é bem longe, né? Para a gente entender como é que aconteceu aí esse cativeiro. As causas do cativeiro de Israel, vamos ver lá. Bom, é um texto grande, então não vamos ler por causa do nosso tempo, mas você pode conferir em 2 Reis 17, 1-23, resumidamente, a idolatria e desobediência que começou lá com o primeiro rei, com Jeroboão, né? A gente também vai culpar o rei e isentar o povo, não, né? Porque o povo poderia ter se rebelado. E as consequências, então, as consequências da invasão por Sargão II, né, levando o povo de Israel cativo, é que houve uma mistura racial e um sincretismo religioso, a origem dos samaritanos, segundo Reis 17, 27-41, a gente
tem esse relato que eu já expliquei para vocês um pouquinho antes. A sociedade mista, ela tem esse perigo, né? Porque uma relação conjugal, embora os reis tivessem várias esposas, né? Ou algumas, mas a relação conjugal, ela traz influências, e essas mulheres muitas vezes eram esposas só no sentido mais legal mesmo, no sentido assim, tem o meu vizinho aqui que é um rei, vamos fazer uma aliança, né? Isso até na Idade Média aconteceu muito isso, né? Nas monarquias sempre existiu isso, de esses casamentos que eram na verdade fachadas. Os noivos se conheciam no dia e talvez nem se vissem mais, ou tinham ali uma relação suficiente para gerar herdeiro, vamos falar assim, né? Não tinha amor, uma coisa carnal, para que o herdeiro, porque veja bem, você pega um filho que é o pai do reino de Judá, né? O caso da Atalia lá, né? O Acasias, a mãe é filha de um rei de Israel, o pai, filho de um rei de Judá. Então você tem o herdeiro, o herdeiro, ele tem sangue das duas casas, né? Então assim, é um tipo de uma aliança, e essas alianças políticas, a gente vê isso até hoje, elas trazem implicações, porque se a gente está em aliança, então coisas que você faz eu não gosto, não concordo, mas eu tenho que estar ali do seu lado, tirando a foto, né? Não é isso? Não concordo com ele, mas na hora da foto eu tenho que sair sorridente, porque afinal de contas eu sou um apoiador dele. É isso aí, né? Então, o fato de muitas vezes os filhos não seguirem a direção religiosa do pai, ou marido, mas por causa dessa influência. A mãe ela vem uma corte junto, né? E nessa corte ela vem toda a cultura daquele povo vem junto, tá? Os profetas durante os 2 reinos, já mencionei aqui, mas só uma lista para a gente até terminar, né? Então, Semaías, que profetizou durante o reinado de Roboão. Azarias profetizou durante o reinado de Asa, né? Então rei de Judá, como Roboão. Anani profetizou durante o reinado de Asa. Aí estão os textos, tá? Que aparecem esses profetas. Jeú profetizou durante o reinado de Baás, agora que é de Israel. O Jaziel profetizou durante o reinado de Josafá. O Eliezer profetizou durante o reinado de Josafá também. Micaías durante o reinado de Josafá também. Elias durante o reinado de Acabe e Acasias de Israel. Eliseu durante os reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás de Israel. Zacarias, não o autor, né, o filho do sacerdote Joiada, profetizou durante o reinado de Joás. Joel, o autor do livro de Joel. E aí está um talvez, porque eu já falei para vocês, né, que existe um debate em relação à data da profecia de Joel, talvez contemporâneo a Eliseu, né, não há data precisa. Jonas, autor do livro de Jonas, também há uma discussão, né, mas a precisão maior foi no tempo contemporâneo a Eliseu. Amós, que a gente vai estudar hoje à noite, profetizou durante os reinados de Uzias e de Jeroboão II. Então Uzias é de Judá, Jeroboão II é de Israel. E Oséias, autor do livro de Oséias, tem um Oséias com I ali e um sem I, mas o Oséias bíblico é com I. Oséias com I, tá? Então tem um erro aqui, falta um I aqui. Oséias, que tem um acento também, autor do livro de Oséias,
profetizou durante o período imediatamente anterior à conquista de Israel pelos assírios. Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, conhecido como Azarias também, Jotão e Ezequias, reis de Judá. E Miqueias profetizou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias de Judá. Obed durante o reinado de Peca de Israel, tá? São aí os profetas desse tempo em que havia os dois reinos. Depois ficou só um reino e houve outros profetas que a gente vê depois. Então a próxima aula a gente vê o reino do sul, quando ele fica sozinho, até quando o Nabucodonosor vem, invade e leva o povo cativo, né, para Babilônia. Uma última colocação, para você entender, na Bíblia nós temos o primeiro e o segundo livro dos reis, e o primeiro e o segundo livro das crônicas, tá? Qual é a diferença? O livro dos reis, ele conta a história dos reis do norte e do sul, dos reis de Israel e de Judá. O livro das crônicas, ele só vai narrar sobre os reis de Judá. Ele narra Davi, Salomão, e depois ele continua só os reinos do sul, no tempo do Império Dividido, né? Roboão, Abias, e ele vai até o último. Então ele não foi um livro escrito para falar dos reis do Reino do Norte. Então há muita coisa paralela entre crônicas e reis, quando se trata dos reis do sul, mas há diferenças também. Então, se você quiser estudar os reis, aconselho a ler os dois livros, o primeiro e o segundo livro dos reis e primeiro e segunda crônicas, tá? Porque não é que eles são paralelos, porque eles são iguais, é a mesma coisa que evangelho, né? Lê Marcos, então não precisa ler Mateus e Lucas, porque já está ali, o Marcos é o mais resumido, já está tudo ali. Não, eles têm as suas nuances, né? A sua própria maneira de conduzir o relato sobre Jesus.